Se tu estava na dúvida entre o GGRC11 ou o GARI11 para colocar na tua carteira, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa e super atualizada. Esses dois são provavelmente os fundos de tijolo de base 10 mais queridinhos do momento, afinal custa pouco e paga muito bem, o que faz com que muita gente fique na dúvida sobre qual deles vale a pena escolher. Olhando assim por cima, os dois são até bem parecidos, mas quando a gente começa a comparar a fundo entre riscos, contratos e até mesmo os últimos movimentos da gestão, a diferença começa a aparecer e é aqui onde muita gente se perde. Mas hoje eu trouxe tudo atualizado. Já estou aqui com os relatórios abertos, fiz uma tabelinha também, para a gente comparar lado a lado do jeito certo, sem achismo, sem torcida. Então, bora lá, vou te mostrar aqui qual dos dois entrega mais resultado, qual eu escolheria se eu estivesse começando agora e pudesse escolher apenas um dos dois. E no final eu vou te mostrar se vale a pena ou não ter os dois em uma boa carteira e também vou compartilhar contigo aqui também o preço teto para a gente saber qual dos dois está em maior oportunidade. Vamos lá, estava com o relatório aqui do GARI11 aberto e tem algumas atualizações porque muita coisa mudou recentemente, né? O GARI11 fez ali a venda de 10 imóveis, também fez a aquisição de alguns outros e aqui essas informações já está atualizada, mas também já joguei aqui na nossa planilha, já vou te mostrar aqui cada um desses pontos, mas vamos dar uma olhada aqui, vamos se atualizar em relação aqui o que anda acontecendo com o GARI11. Vou descer um pouco mais, aqui embaixo a gente já tem algumas atualizações, né, sobre o que está acontecendo. Basicamente, houve a conclusão aqui da venda de 10 imóveis, houve também a atualização da 7ª emissão de cotas do GARI11, tem novas aquisições acontecendo e vamos dar uma olhada aqui um pouco mais a fundo. Então vamos lá, recentemente o GARI11 concluiu a venda de 10 imóveis de renda urbana para o fundo XPRI, que é um fundo da XP, e essa venda desses 4 imóveis foram 4 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 6 lojas do Grupo Mateus, resultando em uma geração de lucro relevante e redução expressiva da alavancagem, que era um ponto que a gente sempre vinha batendo em cima, justamente a questão aqui da alavancagem do GARI11, mas com essa transação aí eles chegaram a um lucro de 145 milhões de reais, o que gerou um impacto positivo de mais de 68 milhões de reais, sendo um incremento aproximado de 31 centavos por cada cota. De fato, aqui é um baita de um lucro. Aqui embaixo a gente consegue ver outra atualização, que foi em relação à 7ª emissão de cotas, e tanto após a emissão como também após a venda dos imóveis, o GARI11 passa a operar agora em um patamar de alavancagem líquida negativa, ou seja, o seu patamar de disponibilidade é superior ao montante total de suas obrigações financeiras. A gente já vai chegar nesse ponto, já vou te explicar melhor, mas o ponto principal que mais apertava aqui o GARI11 era justamente essa questão da alavancagem, apesar de muito bem feita, bem amarradinha, mas tem os seus riscos, mas eles conseguiram aí reduzir bastante a alavancagem agora depois dessa aquisição e estão com um baita de um caixa, a gente já vai chegar lá, mas provavelmente uma dúvida que pode passar na sua cabeça é se o GARI11, né, poderia utilizar esses recursos para amortizar a totalidade das obrigações, porque de fato ainda tem ali algumas dívidazinhas de CRI, mas por que eles não vão fazer isso? Primeiro, o nível da Selic está muito alto, então essa grana paradinha ali já vai rendendo super bem. Além disso, o que eles justificam é que as operações são lastreadas em contratos de aluguéis atípicos de longo prazo, então tá tudo bem amarradinho, né, tá bem casado, e também eles estão verificando ali, analisando a oportunidade de comprar novos imóveis e para isso eles precisam, né, ter uma parcela em caixa. Então beleza, aqui a gente viu as principais atualizações sobre o GARI11. Em relação à 7ª emissão, foi levantado um montante total de quase 700 milhões de reais e após a venda dos 10 imóveis, ele também já firmou a aquisição de 2 novos imóveis que já são locados para a Desco, que é uma rede de atacado tradicional lá no Rio Grande do Sul, avaliado no valor de 32,3 milhões de reais, que dá um cap rate aqui de 10,20% e o melhor, sem utilização de alavancagem. Além disso, em setembro, o GARI11 também recomprou integralmente as participações nos fundos Artemis e Ansemi e agora ele volta a deter aí 100% das cotas desses
fundos. Enfim, um fundo bastante movimentado e após a conclusão aí da venda para o XPRI e também ao final da 7ª emissão de cotas, o GARI 11, segundo o relatório aqui, reflete a melhor fotografia da sua história. Um fundo com alavancagem líquida próxima de zero, patrimônio bilionário, imóveis de qualidade, portfólio diversificado e resiliente, contratos de longo prazo, excelente quadro de inquilinos e enorme potencial de geração de lucro. De fato, a gestão está bem comprometida com a entrega consistente de valor aos cotistas. Então aqui embaixo ele entra em maiores detalhes, né, sobre essas transações que aconteceram e o portfólio do fundo segue 100% adimplente e integralmente locado por meio de contratos atípicos com prazo médio, que seria aqui o VALT, né, superior a 10 anos. E o imóvel lá do Bate Souza Cruz, ele teve o reajuste pelo IPCA de 5,23 e esse imóvel ele representa 23% da receita do fundo, então foi um reajuste bem positivo. Mas vamos lá, descendo aqui embaixo, a gente tem as principais informações, não vou entrar em tantos detalhes. Destaquei aqui que o fundo segue como top 1 de ganho de cotistas de todo o IFIX, de fato, né? Ele vem crescendo cotistas mês após mês, chegando a quase 500 mil de cotistas, de fato é muita coisa. Aqui a gente tem o portfólio de como que tá aí o GARI 11, já são atualmente 33 imóveis, sendo imóveis de dois tipos, 71% de renda urbana, que na minha visão é um ponto de atenção, seria interessante ter isso melhor equilibrado, 29% logístico. Os contratos são todos atípicos, né? 100% é multa integral, então caso o inquilino queira reincidir, ele precisa pagar aqui multa integral. E o outro ponto negativo, na minha opinião, aqui é o número de inquilinos de apenas 7 locatários. Claro, são locatários que têm uma saúde muito boa, a maior parte sendo classificado como AAA, mas de fato tem uma concentração grande em poucos inquilinos. 42% da receita vem do Carrefour, 24% do BAT e 16% do Grupo Pão de Açúcar. Mas enfim, é algo para a gente acompanhar, acredito que a gestão vai trabalhar em cima disso. Aqui a gente tem os imóveis, né, que compõem aí o portfólio do GARI 11, então você pode ver aí a localização, tem uma breve descrição também sobre cada um deles. E aqui embaixo, como eu estava falando, os locatários do GARI 11, a maior parte, né, tem uma concentração de fato do rate AAA e a que de fato aqui são as melhores qualificações e assim a gente finaliza aqui, pegando só a parte da alavancagem, né, para a gente finalizar aqui o relatório. O fundo está aproximadamente com 1 bi de disponibilidades, o que é suficiente para cobrir todas as obrigações financeiras do fundo. Mas enfim, vamos aqui agora na planilha para a gente fazer essa comparação um pouco mais quantitativa entre o GARI 11 e o GGRC11. Então o GARI 11 teve início em 2020, é um fundo mais novinho. O GGRC11 já tem um pouco mais de estrada, existe desde 2017. A gestora do GARI é a Guardian e a do GGRC é a Zagros. Número de cotistas, como a gente viu, o GARI 11 vem crescendo bastante a sua base, já chegando aqui em mais de 400 mil cotistas. O GARI 11 tem praticamente a metade, próximo de 200 mil. O patrimônio de ambos são bem parecidos, né? São bem próximos. O GARI 11 com um pouco mais de 2 bi e o GGRC11 um pouco menos que 2 bi. A liquidez do GARI 11 está em 5,13 milhões, uma baita liquidez, e do GGRC11 uma liquidez ainda mais expressiva de 7,25 milhões. Inclusive foi até um ponto que eu fiquei um pouco com dúvida, porque aqui no relatório eles falam de um volume mensal de 96,7 milhões. Já aqui no site do Investidor 10, esse volume está em 7,25 milhões ao dia, então considerei aqui a informação do Investidor 10, mas enfim, aqui a gente vê os principais indicadores, né, os principais números de fato em relação ao GGRC11. Descendo um pouco mais aqui, a gente tem algumas atualizações, então o fundo também está bem movimentado. Ele fez aí a compra, né, do Greenhouse, que é um condomínio de galpões logísticos, fica localizado lá na rodovia Hermênio Oliveira. O valor total foi de 43 milhões de reais, e aí ele dividiu isso em algumas parcelas, né? Aqui você consegue ver certinho como vai funcionar. Aqui a gente tem também a conclusão da aquisição das cotas AAA e também do terreno de Cabreúva. Então, eles já divulgaram isso recentemente em Fato Relevante. E também teve aí o resultado, né, da alocação do primeiro período de subscrição. Na verdade, pelo Fato Relevante, isso até já foi concluído, mas na primeira etapa eles conseguiram aí levantar um total de mais de 200 milhões de reais. Então, algumas atualizações. Aqui a gente tem aí algumas imagens, aqui tem a DRE do fundo, a performance, um fundo que vem entregando um baita de um resultado, né, batendo o IFIX, batendo o CDI líquido, batendo o IPCA com sobra, e isso desde lá do seu nascimento. Desde 2017 o fundo vem entregando resultado. Tem um volume legal também, mês a mês de negociação, a liquidez é muito importante para a gente analisar.
Aqui a gente chega na parte da alavancagem do fundo, e como a gente vê, eu até destaquei aqui algumas dívidas um pouquinho bem salgadas, né? IPCA mais 8, mais 7,5, 8,5, 9,5. De fato, é uma dívida aqui um pouco mais carinha, mas que não chega a comprometer o patrimônio aqui do GGRC11. Afinal, a gente está falando aqui de um patrimônio líquido de quase 2 bilhões. Então aqui seria o saldo devedor, mas aqui embaixo o fluxo de amortização. Em relação à distribuição da receita, um ponto de destaque aqui para o GGRC11 é em relação à concentração da receita em duas empresas, que é a Ambev, ficando ali com próximo de 15%, e a Americanas, próximo de 14%. Duas empresas de varejo. A Americanas, a gente sabe que passa ali por alguns momentos um pouco mais desafiador, mas se a gente compara isso até mesmo com o GARI 11 aqui, é uma concentração até menor, né? Já que o GARI 11 aqui, os principais inquilinos, fica aqui com uma parcela, se eu não contei errado, de praticamente 80% do resultado do fundo concentrado em 3 únicos inquilinos. Na minha visão, isso aqui é um ponto bem de atenção, apesar de serem inquilinos bem high grade, mas na minha visão não é algo que seja interessante para o cotista, né? Apesar dos GGRC11 também ter uma concentração, mas na minha opinião é muito mais saudável, afinal está bem melhor distribuída do que o GARI 11. Mas enfim, aqui tem aí a distribuição geográfica, eles têm o vencimento de contrato com um volume legal para 2026, isso tem que ser trabalhado. O índice de reajuste, a maior parte fica ali para o IPCA, né? Aí a vacância está aqui com praticamente 5%, é uma vacância baixinha. E um outro ponto é em relação à tipologia dos ativos, já que ele tem aqui um pouco mais de 20% do seu portfólio sendo imóveis industriais. E a gente sabe que tem uma limitação um pouco maior se comparado, por exemplo, a um logísticozão puro. Então é um ponto também de melhoria, já estão bem trabalhando ativamente nisso, né? Já foi um pouco maior essa parcela e agora reduziu, tá ali em próximo de 20%. Modalidade dos contratos, 15% é típico, 85% atípico. Aqui tem uma margenzinha para crescer o preço do aluguel médio dos contratos. Número de cotistas, isso aqui também é legal da gente ver, vem crescendo mês após mês, sinal que a gestão vem fazendo um bom trabalho, o mercado está gostando. Aqui a gente vê aí o portfólio dos imóveis que o GGRC11 tem, seu portfólio, e aqui embaixo como está distribuído, né, a localização desses imóveis. Mas enfim, voltando aqui na nossa planilha, vamos concluir aqui essa comparação um pouco mais quantitativa e aí logo em seguida eu venho aqui para o preço teto para a gente entender qual dos dois tem mais margem e está em maior oportunidade nesse momento. Mas antes da gente avançar, se tu quiser a minha ajuda pessoal para montar a tua carteira de investimento, selecionar os melhores ativos ou até mesmo analisar a carteira que você já tem hoje para entender se tem algum ponto de melhoria, se de fato você está no caminho certo, eu vou deixar aqui embaixo o link de aplicação para minha mentoria financeira individual. Clica aqui, preenche as informações que eu vou te chamar lá no WhatsApp para a gente bater esse papo e entender se eu consigo te ajudar. Mas vamos lá, voltando aqui na nossa tabela, vamos seguir agora para o PVP. PVP, o GARI 11 está em 0,98, o GGRC em 0,90, então tem um desconto maior, teoricamente, aqui no GGRC, mas a gente já vai calcular o preço teto, porque fundo de tijolo, a gente precisa fazer esse cálculozinho que é para chegar mais próximo da realidade. Em relação a resultado, a retorno de fato entregue ao cotista, nos últimos 12 meses o GARI 11 entregou 11,24% e o GGRC 11 12,03%. E detalhe, estamos falando aqui de dois fundos do segmento de tijolo, que não é muito comum a gente ver rentabilidade aqui na casa do 1% nesse tipo de fundo, mas de fato são dois fundos aí que vem entregando bastante resultado. O dividend yield médio do GARI 11 nos últimos 5 anos está aqui batendo 14,40%, e aí muito provavelmente essa métrica está um pouquinho distorcida, afinal o GARI 11 ainda não tem 5 anos completos, e o GGRC 11 nos últimos 5 anos entregou 12,59%. Quantidade de imóveis extremamente importante a gente observar. O GARI 11 já com essa atualização da venda está com 31 imóveis e o GGRC 34 imóveis, e quantidade de inquilinos também a gente precisa observar. Então o GARI 11, apesar de ter bastante imóveis, tem uma concentração em apenas 7 inquilinos, já o GGRC 11 tem essa questão bem melhor diversificada, ficando ali com 31 inquilinos. Na vacância, o GARI 11 leva um ponto, né? Afinal, vacância zerada, contratos atípicos, e o GGRC tem uma vacância ali, mas também uma vacância bem controlada, próximo
próximo de 5%. O VALT, que é a duração média dos contratos, o GARI 11, muito por ter essa característica, né, de contratos atípicos, e isso funciona também muito melhor nos imóveis de renda urbana. Então o GARI 11 tem esse VALT um pouco mais alongado, acima de 10 anos. O GGRC 11, como a gente está falando aqui de um fundo predominantemente logístico, o seu VALT está girando aqui em pouco mais de 5 anos. E aí, como eu estava acabando de falar sobre os contratos, o GARI 11 é 100% dos contratos atípicos, então, de fato, ele tem o inquilino amarrado por bem mais tempo e tem essa característica de contratos mais alongados. Já o GGRC 11, 85% dos contratos são atípicos e 15% dos contratos são típicos. E em relação à concentração da receita, como eu já tinha comentado anteriormente, o GARI 11 tem uma concentração bem alta em pouquíssimos inquilinos. Já o GGRC 11 até tem uma concentraçãozinha ali entre a Ambev e a Americanas, representando quase 30% da receita total do fundo, mas se comparado ao GARI 11, isso é bem melhor diluído. E por fim, taxa de administração no GARI 11 vai chegar ali até 1%, GGRC 11 1,10% e taxa de performance, o GARI 11 cobra 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6% ao ano, que sim é uma baita de uma rentabilidade. Acaba que a gente ficou um pouquinho mal acostumado, né, com o cenário atual, já que o próprio Tesouro está pagando muito mais que isso, mas de fato é um excelente benchmark a se bater e o GGRC 11 não tem taxa de performance. Então agora que a gente já analisou aqui os principais pontos entre esses dois fundos, a gente já olhou o relatório, já atualizou aí sobre tudo que tinha que ver, vamos dar aqui uma pontuação em cada um desses dois fundos e logo em sequência a gente já vai ali direto para o preço teto. Então vamos lá, em relação ao tempo de existência, o GGRC 11 leva um ponto aqui, afinal ele é mais antigo, né? Existe já mais tempo do que o GARI 11. Em relação à gestora, na minha opinião, as duas estão aqui no mesmo pé, então vou colocar aqui um ponto para cada uma. Número de cotistas e patrimônio, o GARI 11 ganha do GGRC, então vai pontuar aqui. Já em relação à liquidez, quem leva é o GGRC e também ao PVP, afinal apresenta aqui um desconto maior em relação ao seu VP do que o GARI 11, então vai pontuar aqui. Sobre o dividend yield, nos últimos 12 meses, o GGRC 11 leva ao ponto e nos últimos 5 anos quem fica com o ponto é o GARI 11. Em relação à quantidade de imóveis e também à quantidade de inquilinos, o GGRC 11 leva esse ponto. Na vacância, o GARI 11 leva o ponto, afinal vacância zerado. E no VALT, ele também leva esse ponto, só que detalhe, né? Já expliquei, não significa que um VALT mais longo é melhor ou pior. Tem que se analisar cada caso, mas no caso aqui, como a gente está fazendo uma análise quantitativa, o GARI 11 vai pontuar aqui tanto na vacância quanto no VALT. Em relação aos contratos, a gente vai seguir aqui a mesma lógica, então não vou pontuar para ninguém, porque não existe uma relação de contrato atípico é melhor ou pior, depende muito de fato de cada segmento. E o GARI 11 tem esse contrato 100% atípico, muito por conta que a maior parte do seu portfólio é de imóveis de renda urbana. Então vamos pular aqui para a concentração da receita e na minha opinião o GGRC 11 leva uma vantagem infinitamente maior do que o GARI 11, afinal o GARI 11 tem de fato uma concentração muito alta e seria aqui um ponto de atenção, um ponto de alerta. Taxa de administração, os dois ficam muito semelhantes, taxa de performance o GARI tem, o GGRC 11 não tem, mas não vamos pontuar aqui porque não necessariamente uma coisa é melhor que a outra. Mas enfim, vamos somar aqui, então o GARI 11 recebeu 6 pontos, o GARI 11 ficou com 6 pontos, vou colocar aqui embaixo 6 pontos para o GARI 11 e o GGRC 11 tem 8 pontos. Então, totalizando aqui 8 pontos para o GGRC 11, 6 pontos para o GARI 11. Então, já me diz aqui embaixo qual dos dois, na sua opinião, é o melhor, é o seu mais queridinho. Já vou te dar aqui a minha opinião. E logo em seguida, a gente vai ali para o preço teto para olhar qual dos dois está em maior oportunidade nesse momento. Bom, na minha visão, o GARI 11 tem muita qualidade. A gente passou aqui pelo relatório, a gestão vem fazendo um excelente trabalho. Tem bastante ponto positivo, então número de cotistas crescendo, um patrimônio de mais de 2 bi, vacância zerada, isso aqui é muito importante, um VALT super alongado, mas na minha visão, claro que não dá para comparar aqui cegamente os dois fundos, afinal é como se a gente estivesse comparando aqui banana e maçã. E apesar dos dois serem frutas, não dá para a gente fazer essa comparação, não seria 100% justo. Como a gente viu, o GARI 11 tem a maior parcela dos seus imóveis em renda urbana, já o GGRC 11 é um logístico aqui um pouco mais puro, mas de acordo com tudo que a gente analisou aqui, na minha visão, o GGRC 11 é um fundo bem mais equilibrado, que traz bem menos riscos em relação ao GARI 11, que o ponto que mais me incomoda de fato aqui é em relação a essa concentração de receita. Eu, Raíssa, não gosto muito de ter um fundo
que tenha uma concentração tão alta na mão de apenas 3 únicos inquilinos, por melhor que sejam eles. Então, na minha visão, o GGRC11 tem um leve ganho frente ao GARI11. Mas vamos aqui agora calcular o preço teto desses dois fundos para a gente ver qual deles está em maior oportunidade. Então, já estou aqui com a planilha aberta, já coloquei todas as informações, vou dar um zoom aqui para você ver melhor. E considerando hoje o GARI11 a um preço de R$ 9,01, levando em consideração o dividendo que pagou nos últimos 12 meses e o IPCA de vencimento mais longo, se a gente colocar aqui um prêmio de 3, o GARI11 ainda tem uma margem de segurança de mais ou menos 15% e o seu preço teto seria aqui de R$ 10,30. Já o GGRC11, ao preço atual no dia de hoje, considerando os últimos dividendos que ele entregou e um prêmio de risco de 3, ele tem uma margem de mais de 20% e o seu preço teto seria de R$ 12. Se a gente melhorar aqui esse prêmio, reduzir um pouquinho para 2, a margem melhora ainda mais, o GGRC11 ficaria aqui com quase 40% de margem de segurança, mas eu colocaria aqui até um 2,5, eu acho que seria um pouco mais tranquilo para a gente classificar esses fundos, 2,5. Então o GARI11 com uma margem de segurança de 20% e o preço teto de 10,85, GGRC11 margem de segurança de 30%, preço teto de 12,89. Portanto, na minha opinião, neste momento, nesta análise que eu acabei de fazer aqui junto com você, o GGRC11 seria um fundo em melhor oportunidade. Mas agora me conta aí embaixo qual dos dois fundos você tem em carteira e qual deles você está investindo nesse momento. E na minha visão, tranquilamente, você pode ter os dois fundos em carteira, eles são complementares, não chocam, mas me diz aí qual deles você está investindo que eu quero saber. Agora, se tu gosta de receber bons dividendos, dá uma olhada só nesse vídeo aqui que eu preparei para você.